Chegou o momento da gente discutir os assuntos envolvendo os times de Minas Gerais e a gente vai falar sobre uma situação que a Itatiaia trouxe com o Cláudio Rezende, aqui mesmo no Rádio Esportes, de que o técnico Eduardo Cudê, recém-contratado, já analisou o elenco do Atlético e principalmente os jogadores emprestados. São 21 jogadores emprestados, entre eles Alan Franco, Johan e Natan. E aí a minha pergunta é muito fácil para os comentaristas Léo Figueiredo e Edu Panzi. Quais jogadores, na avaliação de vocês, têm condições de serem utilizados pelo Eduardo Cudê na próxima temporada? Fala, Léo. Você tá com essa lista de 21 fácil aí? Abro para você essa lista agora e te falo. Não, tô dizendo isso aqui porque é muita gente. Pra quem deve voltar. Você citou 3 aí, Romano, jogadores que tiveram um desempenho razoável neste ano. O Alan Franco não posso falar, mas o Johan no Bragantino, alguns momentos, o Natan foi reserva lá no Fluminense. Sei não. Acho que o Cudê vai precisar analisar bem quem entra no modo dele de jogo. Né? A Nath Fiuza trouxe isso aqui, acho que o Du também já falou. Se a gente se basear em alguns modelos de jogo, sistemas de jogo, né, Du? Ele joga um 4-1-3-2. Agora, a gente não sabe se ele vai adaptar o elenco do Galo a jogar dessa maneira ou se ele vai se adaptar ao elenco do Galo. O Atlético tem muitos jogadores com qualidade, então eu acho que ele pode sim tentar jogar da maneira que ele acha melhor. Mas aí ele vai avaliar o que ele tem e a turma que está emprestada para montar esse modelo de jogo. Mas não é uma lista desses 21, eu, sendo bem sincero, eu não me recordo de nenhum jogador do Atlético que tenha sido emprestado, Du, e que foi um grande destaque na temporada que, esse tem que voltar pro Galo de qualquer jeito. O Johan, que você disse, ele teve um bom início no Bragantino, veio uma lesão na mão dele e depois caiu muito de rendimento. O Natan no Fluminense era um reserva, mas que estava sempre entrando, um jogador até que o Diniz me pareceu gostar de utilizar. O Natan fez uma temporada razoável, acho que uma temporada, dá para dizer, até parecida com a que fez no Atlético. Talvez no Atlético ele tenha sido um pouco mais utilizado, mas o Fluminense também era um jogador de banco, de opção de banco. Sinceramente, Romano, eu acho que do elenco do Atlético, todos têm condições de ser aproveitados. Todos têm capacidade técnica. A imensa maioria fez parte do ano mais vencedor da história do Atlético. O que eu acho que o Cudê precisa recuperar nessa turma é foco. Vontade, tesão por vencer, por conquistas novamente. Porque me parece, pelo menos a impressão que eu tive, e eu já falo disso há muito tempo, a impressão que eu tive é que os atletas acharam que já estavam com missão cumprida, ganhamos o que tínhamos que ganhar, entregamos ao torcedor do Atlético o que eles queriam, agora vai tudo no automático. A gente não precisa treinar com o mesmo afinco, eu corria 6 km por treino, agora eu posso correr 4, porque a coisa vai acontecer naturalmente. O Cudê vai ter um trabalho de mexer com a cabeça, com o brio desse grupo do Atlético. São muito qualificados. Tecnicamente é um grupo muito forte, ainda tem os que chegaram na metade desse ano para o final, que tiveram lesões ou foram menos aproveitados, mas que também tem qualidade. Então o Cudê recebe muita qualidade em mãos. Eu acho que ele vai ter muito trabalho, além disso que o Léo falou, né? E aí é um trabalho que todo técnico tem, trazer o grupo que ele recebe para a sua ideia de jogo, vender a sua ideia para esse grupo, e é um grupo muito qualificado, tem a capacidade de comprar essa ideia, mas principalmente trazer de volta o foco à cabeça desses atletas, que são vencedores, mas precisam jogar como vencedores. Esse ano eles não jogaram como vencedores. E o Romano, só para devolver para você aí, tem mais uma coisa, sabe por que ele vai analisar bem os 21 e tá acompanhando? Porque o Atlético não quer gastar. Então, em primeiro lugar, olha aqui, esses aqui já são os nossos. Dá uma olhada aqui se tem alguém que você pode utilizar pra gente não ter que gastar. A gente não sabe, né? Se vai vir uma SAF, um investidor... Não, tô falando neste momento, entendeu? Trabalhando com o que tem em mãos, né? Exatamente. Olha isso aqui primeiro, ô Eduardo Cudê. Às vezes você vai gostar do que o Cuca não gostava, ou o Turco no início do ano, até pra não gastar, né, Romano? Olha só, vou para um rápido intervalo e vou trazer os 21 jogadores. Prometam que não vão jogar uma pedra aí do Cataba em mim aqui. Eu só vou ler o nome dos 21. Chegou o momento da gente discutir os assuntos envolvendo os times de Minas Gerais e a gente vai falar
sobre uma situação que a Itatiaia trouxe com o Cláudio Rezende, aqui mesmo no Rádio Esportes, de que o técnico Eduardo Cudê, recém-contratado, já analisou o elenco do Atlético e principalmente os jogadores emprestados. São 21 jogadores emprestados, entre eles Alan Franco, Johan e Natan. E aí a minha pergunta é muito fácil para os comentaristas Léo Figueiredo e Edu Panzi. Quais jogadores, na avaliação de vocês, têm condições de serem utilizados pelo Eduardo Cudê na próxima temporada? Fala, Léo. Você tá com essa lista de 21 fácil aí? Essa ali, abro pra você essa lista agora e te falo. Não, tô dizendo isso aqui porque é muita gente. Pra quem deve voltar. Você citou 3 aí, Romano. Jogadores que tiveram um desempenho razoável neste ano. O Alan Franco não posso falar, mas o Johan no Bragantino, alguns momentos, o Natan foi reserva lá no Fluminense. Isso aí não. Acho que o Cudê vai precisar analisar bem quem entra no modo dele de jogo. Né? A Nath Fiuza trouxe isso aqui, acho que o Du também já falou. Se a gente se basear em alguns modelos de jogo, sistemas de jogo, né, Du? Ele joga um 4-1-3-2. Agora, a gente não sabe se ele vai adaptar o elenco do Galo a jogar dessa maneira ou se ele vai se adaptar ao elenco do Galo. O Atlético tem muitos jogadores com qualidade, então eu acho que ele pode sim tentar jogar da maneira que ele acha melhor. Mas aí ele vai avaliar o que ele tem e a turma que está emprestada para montar esse modelo de jogo. Mas não é uma lista desses 21, eu, sendo bem sincero, eu não me recordo de nenhum jogador do Atlético que tenha sido emprestado, e que foi um grande destaque na temporada que, esse tem que voltar pro Galo de qualquer jeito. O Johan, que você disse, ele teve um bom início no Bragantino, veio uma lesão na mão dele e depois caiu muito de rendimento. O Natan no Fluminense era um reserva, mas que estava sempre entrando, um jogador até que o Diniz me pareceu gostar de utilizar. O Natan fez uma temporada razoável, acho que uma temporada, dá para dizer, até parecida com a que fez no Atlético. Talvez no Atlético ele tenha sido um pouco mais utilizado, mas o Fluminense também era um jogador de banco, de opção de banco. Sinceramente, Romano, eu acho que do elenco do Atlético todos têm condições de ser aproveitados, todos têm capacidade técnica, a imensa maioria fez parte do ano mais vencedor da história do Atlético. O que eu acho que o Cudê precisa recuperar nessa turma é foco, vontade, tesão por vencer, por conquistas novamente, porque me parece, pelo menos a impressão que eu tive, e eu já falo disso há muito tempo, a impressão que eu tive é que os atletas acharam que já estavam com missão cumprida, ganhamos o que tínhamos que ganhar, entregamos ao torcedor do Atlético o que eles queriam, agora